Olha esse depoimento. Morei de aluguel 5 anos em uma casa. Depois comprei uma. E passei mais 5. E foram 5 anos horríveis de depressão. Vizinhos extremamente barulhentos, insuportáveis e não tinha negociação. Todos os dias. Nunca mais quero comprar uma casa. Graças a Deus mudei e moro de aluguel bem longe de lá. Talvez daqui uns 50 anos, quando ficar idoso, graças a Deus me livrarei daquela casa. Deus é muito bom, confiem nele. Olha para você ver o que é morar no Brasil, o que é viver nesse país. A pessoa, ela, com muita dificuldade, ela consegue comprar um patrimôniozinho dela, com muito suor e sacrifício. Deve ter trabalhado muitos e muitos anos para conseguir adquirir um imóvel. E ela não consegue morar lá. Porque tem vizinhos barulhentos, deve ouvir funk, deve fazer festa de noite, deve encher a porra do saco. E o cara simplesmente não consegue ficar lá. Ele teve que abandonar a própria casa e morar de aluguel. Então é só no Brasil para acontecer esse tipo de coisa. Só no Brasil. E aí é por isso que não vai nada pra frente. É impossível você ter paz viver nessa situação com o vizinho. Eu já tive vizinho chato que fazia esse tipo de coisa. E é realmente insuportável. E aí o cara vai e pega e vai morar de aluguel. E aí o que acontece com ele? Ele deve ter alugado essa casa. O morador também não vai aguentar. Ele vai ter que ficar trocando toda hora. Toda hora vai passar gente ali, não vai alugar a casa dele, vai ficar um mês e vai embora, porque também, se ele não aguentou, outras pessoas não vão aguentar também. Então é foda, o Brasil é tenso, cara, é tenso. E aí, eu vi um outro depoimento aqui, que é meio que o outro lado da moeda, né? Uma vez fui com minha mãe morar... Não, uma vez fui com a minha mãe olhar uma casa para ela alugar. Chegando no local, a moça estava nos mostrando a casa chorando. Alugou para uma família de maranhenses que pagava atrasado, fazia churrasco embaixo de um forro de PVC que derreteu. E quando ela pediu a casa de volta, colocaram um saco de cimento no vaso sanitário e foram embora. Como não tinha contrato, não deu em nada. Então a moça ela alugou a casa, destruíram a casa dela e foram embora. Ai, cara, é difícil até de comentar, porque o Brasil ele não criminaliza esse tipo de atitude, né? Tem muita coisa que acontece no Brasil que precisava ser criminalizado e não é. Não é. Por exemplo, a pessoa que ela deve muito. Você pode dever no Brasil tanto que for, a não ser que seja para a Receita Federal. Aí você vai preso. Você vai preso. Mas se você dever que seja R$ 1 milhão, você vai ter, claro, problemas de transtornos, de pessoas te ligando, de bens penhorados, às vezes, dependendo do tipo de dívida. Mas não é crime, né? No Brasil, você dever, não importa o valor que seja, não é crime. Então, algumas coisas que dificultam a gente viver no Brasil e que coloca a gente de mãos atadas e você não acha uma saída, você não consegue ver um caminho. A gente vive aqui num... É igual eu acabei de ler aqui, 2 depoimentos diferentes. Uma pessoa que comprou a casa dela e foi morar e não conseguiu morar por causa da população.
por causa de gente inconveniente, gente insuportável, que não parava de fazer barulho. E a outra que alugou a casa dela e teve a casa destruída. Então, no Brasil, você alugar uma casa é difícil. Você ter uma casa própria é difícil. Você ter uma casa e alugar ela é difícil. Tudo é difícil aqui. Tudo tem empecilhos para você buscar a sua paz, que é o que a maioria das pessoas quer no final das contas. É só entrar para dentro da sua casa, não importa se ela é sua ou se ela é alugada, mas entrar para dentro da sua casa e ter paz. E no Brasil a gente não consegue isso. No Brasil a gente é escravo de um sistema que te joga no fundo do poço a cada dia, cada dia, cada dia. E a gente não vê perspectiva de melhoria.